Este é o trabalho final da disciplina de Gerência de Ativos do Grupo 16. O tema do trabalho é a aplicação de manutenção na indústria, e o estudo de caso escolhido foi a manutenção produtiva total no setor de tingimento de uma indústria têxtil. Primeiramente, vamos introduzir alguns conceitos utilizados no trabalho. O primeiro deles é a manutenção produtiva total, também conhecida como TPM. Ela é uma ferramenta utilizada na indústria para otimizar a eficiência dos processos. Padroniza operações e evita imprevistos, além de minimizar os erros e gargalos do processo, aumentar a qualidade de produtos fabricados, reduzir quebras, defeitos e acidentes. Os pilares da TPM são eliminação de acidentes e desperdícios, manutenção autônoma, melhoria específica, controle de equipamentos, máximo rendimento operacional, desenvolvimento do ser humano, manutenção planejada e maximização do ciclo de vida útil. A manutenção corretiva é a forma mais simples e primária de manutenção através do reparo de equipamentos após a avaria. Quando encarada do ponto de vista total do sistema, ela constitui também no tipo mais caro de manutenção. Ela também torna impossível de eliminar completamente, pois não se pode prever o momento exato em que se verificará um defeito que obrigará a uma manutenção de emergência. Já a manutenção preventiva consiste no trabalho de prevenção de defeitos que possam originar a parada ou um baixo rendimento dos equipamentos em operação. Ela baseia-se em estudos estatísticos, estado do equipamento, local de instalação, condições elétricas, dados fornecidos pelo fabricante, entre outros. As principais vantagens desse tipo de manutenção são a menor quantidade de intervenções corretivas em momentos inoportunos, por exemplo, finais de semana, e um aumento considerável da utilização de sistemas de produção e distribuição. A manutenção preditiva é uma ação sistemática de controle e monitoramento. Ela tem como objetivo prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através do acompanhamento de parâmetros diversos. Quando o grau de degradação se aproxima ou atinge o limite estabelecido, é tomada uma decisão de intervenção. As principais vantagens desse tipo de manutenção são o aumento da vida útil dos produtos, a menor necessidade de manutenções corretivas, que são aquelas mais caras, a diminuição de custos de manutenção e a menor degradação dos equipamentos. A TPM, ou seja, manutenção produtiva total, é uma filosofia de gestão. Então, ela transforma a maneira como colaboradores e gerentes encaram problemas em seu cotidiano. O OEE é um padrão para medir a produtividade da manufatura. Ele identifica a porcentagem do tempo de fabricação que é verdadeiramente produtivo. A pontuação 100% OEE significa, em sua própria linguagem, 100% de qualidade, ou seja, apenas peças boas. 100% de desempenho, então o mais rápido possível, 100% de disponibilidade, sem tempos de parada. Ele estabelece uma relação entre as grandes perdas e o rendimento global do equipamento. Então, temos que o tempo total disponível para operação é o tempo de carga, mais o tempo da manutenção planejada e atividades de rotina. O nosso tempo de carga é o tempo bruto de operação, mais as quebras, falhas, setups, ajustes, trocas de ferramenta. O tempo bruto é o tempo líquido da operação, mais as pequenas paradas e as reduções de velocidade. E o tempo líquido de operação é o tempo de operação com valor agregado, mais as perdas por defeito e retrabalho. Então, nós temos a partir daí 3 índices: o índice de disponibilidade, o índice de performance e o índice de qualidade. Para o cálculo do OEE, esses 3 índices são multiplicados. O presente trabalho busca abordar a aplicação prática dos conceitos de manutenção em processos de fabricação. O foco se dará no tema de manutenção produtiva total através da aplicação prática em um estudo de caso que foi conduzido com uma empresa de grande porte do ramo têxtil, com atuação no Brasil e no exterior e produção média mensal de 15 milhões de metros. O estudo foi divulgado no 36º Encontro Nacional de Engenharia de Produção em 2016. O estudo se deu através de 5 etapas principais. A primeira é a caracterização da empresa, a segunda, a caracterização do processo produtivo,
A terceira é seleção máquina piloto. A quarta é a implantação do TPM, que é a manutenção produtiva total. E a quinta e última etapa é a avaliação dos resultados. A aplicação da TPM se deu no setor que estava causando gargalo no processo de produção, que era o setor de tingimento. Além disso, foram selecionadas 8 máquinas de tingimento dos fios como piloto por serem máquinas mais complexas. O estudo avaliou dentre as 8 máquinas quais apresentavam maior tempo de parada não programada relacionada com falhas mecânicas, elétricas, hidráulicas e paradas para limpezas não programadas de máquinas nos cilindros ou caixas de banho, e pôde concluir que a máquina 8 representava 17% do tempo de parada não programada, causada principalmente por falhas mecânicas e com perdas anuais, representando em média R$ 4.719.400. Por este motivo, a máquina 8 foi a escolhida para a implantação da TPM. Alguns pilares foram escolhidos na aplicação do estudo. O primeiro deles é a manutenção autônoma. Ela consiste na parada da máquina por 18 horas para limpeza e etiquetagem das anomalias, como folgas, sujeiras, vibrações excessivas, falta de lubrificação, ferrugem, vazamentos, etc. Ou seja, pontos que são necessárias intervenções das equipes, como por exemplo a manutenção, produção, metrologia e elétrica, ou ainda riscos de causa de acidentes, como pontas agudas e falta de iluminação. O segundo pilar consistiu na manutenção preventiva. Já era feita uma manutenção pela empresa, mas houve uma implementação de uma manutenção preventiva adicional para a máquina 8. Então, os operadores passaram a etiquetar anomalias e repassar para os respectivos responsáveis a depender do que se tratava. São 2 etiquetas, uma para atuação e a outra para dar visibilidade no quadro de gestão e manutenção planejada. Adicionalmente, foi criado um quadro para acompanhamento dos status das manutenções e o desempenho global da máquina, que por ser grande foi dividida em regiões. Com o intuito de classificar o andamento da manutenção, foi criado então um quadro de gestão de etiquetas, que além deste primeiro objetivo citado, também possibilitou o controle do desempenho das máquinas. Nesse quadro, o fluxograma pré-definido deve ser seguido corretamente, especificando o setor da manutenção, que virará uma ordem de serviço e então terá uma data de previsão de manutenção no espaço correspondente a ela. No quadro, os responsáveis pela produção identificam também com a cor verde as manutenções aprovadas, em vermelho as que foram reprovadas e, após a realização de algum serviço de manutenção, a etiqueta recebe um adesivo amarelo e fica posicionada na área de manutenções realizadas. O terceiro pilar foi sobre educação e treinamento. Então, houve a identificação de treinamentos e habilidades para maior eficiência na execução das atividades, como, por exemplo, prevenção de falhas e avaliação de melhorias. Os treinamentos de TPM foram lecionados pela equipe de qualidade e pelo SENAI para todos os turnos e foram selecionados treinamentos específicos inerentes a cada função. O quarto pilar foi a melhoria específica ou Kaizen. Nele, foi mantida uma atividade já implementada na empresa em que cada colaborador descreve sua ideia através de fichas e, se implementada, o colaborador apresenta o Kaizen e é bonificado em dinheiro. O quinto pilar consistiu em segurança e meio ambiente. Então, foi mantida uma prática da empresa de replicar o treinamento de algum tema relacionado à conscientização sobre o meio ambiente e segurança, além da orientação sobre identificar possíveis desperdícios das máquinas, como vazamentos. A empresa já continha engenheiros e técnicos de segurança de trabalho que, por regulamentação, precisam compor o corpo de funcionários, mas, além disso, foi implementada também uma prática de conversa diária sobre segurança liderada pelo supervisor. Então, o grupo utilizou o indicador OEE para verificar se houve melhora após a implementação de alguns pilares da TPM na máquina 8, e o resultado foi positivo, com melhora na eficiência.
O indicador subiu em média 6% de um ano para o outro. Outros resultados positivos foram a redução da máquina parada, apontando para manutenções preventivas mais eficientes, e o registro de um ganho financeiro de R$ 1.416.520, advindo das reduções com manutenção corretiva. O grupo de estudo concluiu que a mudança cultural e o treinamento dos colaboradores foram essenciais para a boa implementação dos pilares da TPM.